Meus amados irmãos, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de Cristo Jesus, nosso Salvador. Sábado, dia 28 de março de 2026. Sejam bem-vindos na alegria do Senhor, na paz de Deus, na graça e na paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. Sempre falo aqui da cidade, quando estou por aqui da cidade de Itajaí, aonde nós vivemos. A Esther não está aqui comigo agora, já é um pouco tarde, ela já está descansando, ela não passou bem de tarde, logo melhorou, mas ela precisou se recolher mais cedo. Somos idosos, irmãos, e nós padecemos dessas coisas, né? Enfermidade, coisas que atacam os mais velhos. E por que não também não dizer, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas ela está bem e manda saudações aos irmãos. Sabe, irmãos, que ela tem prazer em estar aqui. Ela fala pouco, mas ela sempre diz, só pelo fato de eu estar aqui, sentado ao teu lado e olhando para os irmãos pela fé e eles me vendo, isso é muito importante para mim. Orem por ela. Nós temos uma cunhada, a irmã dela, Marlene, que ela está muito enferma, muito enferma. Só Deus para fazer um milagre naquela vida. É uma serva do Deus Altíssimo. Então orem por ela. Esther fica triste por ver a irmã assim, né? Ela mora na Grande Curitiba, numa das cidades da Grande Curitiba. E as notícias que nós temos recebido dela todo dia não são boas acerca da saúde dela. Então orem por ela. Nós estamos orando pelos irmãos todos os dias. Todos os dias. A família vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente fica satisfeito. Todos os dias você tem que responder algumas perguntas, aqueles que têm meu contato. Eu vejo também nos próprios comentários que são públicos, muitas perguntas, mas não tenho como responder, como eu gostaria de responder. Mas o Senhor vai te respondendo, com certeza. Uma coisa é certa, irmãos, não fique em dúvida nunca no teu coração. Por falar nisso, eu até tinha marcado aqui uma escritura, mas no culto de hoje eu ouvi uma leitura, o Salmo de número 34. Espero que seja o Salmo de número 34, para nós meditar um pouquinho no que está dizendo ali. Eu tinha outro assunto para falar, mas sempre aquele companheiro que está com a gente, chamado Espírito Santo, ele, às vezes, quando ele toca na gente assim pela fé, a gente muda a mensagem. Eu preciso falar com alguém que está perto ou está muito longe daqui, mude a mensagem, fale noutro assunto. Então nós vamos para o Salmo de número 34. Estou chegando nele. Salmo de número 34, a partir do versículo de número 1, nós podemos ler. Vamos meditar um pouquinho. Querido irmão, seja muito bem-vindo. Você que já fez sua inscrição, que ainda não fez, faça logo, né, para nós alcançar mais vidas. Todos os dias está chegando gente nova aqui, e eu quero dar boas-vindas para todos. Nós tratamos aqui, queridos irmãos, única e exclusivamente das coisas de Deus, principalmente das promessas através do nosso querido Salvador Jesus Cristo, a salvação do homem, o lugar que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo.
Sinta a alegria do Senhor nessa noite, ou nesta manhã, nesta madrugada, neste dia. Sinta a alegria do Senhor. Você que talvez vai me ouvir pela primeira vez aqui, quem sabe já ouvisse muitas vezes a voz do Espírito Santo, e hoje parece que ele se calou para você. É porque tu não tens parado. Pare um pouquinho. Às vezes parece que é de longe que ele está chamando pelo teu nome, mas vai chegando mais perto. E às vezes ele fica lá no mesmo lugar. Quem tem que ir mais perto dele é você. Você. Talvez lá onde você sempre ia, junto com os irmãos, orar, buscar o Senhor, congregar, louvar, exaltar. Quem sabe quantas vezes você não subiu naquela tribuna santa e falou do grande amor de Deus, e hoje te calaste. E o Espírito Santo vai te pegar, porque ele precisa de ti. Ele te chama. Você tem um anzol, como diz o profeta, o anzol de Deus está no teu nariz e você não vai escapar. Ele precisa de ti. Salmo de número 34, versículo de número 1 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor será continuamente na minha boca. Escute isso. Louvarei o Senhor em todo tempo. Quantos que fizeram um dia este propósito, votaram isso? Quando tiveram aquele encontro, quando houve o alívio na tua vida, quando você se sentiu livre das algemas do pecado, perdoado, aí você votou. Quando estava teu filho morrendo, tua filha, e você clamou ao Senhor, Ele deu saúde. Quando você estava enfermo, minha irmã, meu irmão, e lá naquele leito, você votou um voto. Fez um voto e não pagou. E hoje, para lembrar disso, nós vamos falar o que Davi falou, numa hora de aperto que ele estava passando, fugindo, né? Mas ele falou isso aqui: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará perpetuamente ou continuamente na minha boca. A nossa boca, vocês sabem, irmãos, nós sabemos que é um problema. Ela não pode abençoar e amaldiçoar. Como Jesus comparou dizendo, como uma fonte boa pode produzir água potável e não potável, ou água doce ou água salgada. Como uma árvore pode produzir dois frutos, um bom e outro não, um comestível e outro não, outro veneno, que é veneno, não pode. Mas aqui o salmista diz, a minha boca estará continuamente, o seu louvor estará continuamente na minha boca, e nós nos esquecemos disso. Só temos prejuízo, meu irmão. Quando nós votamos, quando nós propomos diante do Senhor algo que Ele aceitou, mas você foi infiel ou eu infiel, nós temos que tomar muito cuidado, que esse caminho pode nos levar à morte eterna. Você sabe o que é morte eterna? Morte sem o direito da salvação. Eu não queria falar isso para você, mas aquele que orienta a mente do servo e da serva do Senhor, está no coração, está na nossa boca, assim Ele está te dizendo. Versículo de número 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Os mansos ouvirão
e se alegrarão. Às vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor, mas somos exaltados, somos orgulhosos, temos os nossos títulos e achamos que isto é suficiente para nós nem precisar clamar mais, louvar mais ou ser fiel. Porque nós alcançamos uma hierarquia e uma posição nessa hierarquia diante dos demais irmãos e entra um certo orgulho no coração, aí você acha que tu és autossuficiente e não precisas mais de ajuda dele. Mas ele quer ouvir de ti aquilo que ele ouviu um dia. Nós temos esse direito de receber o perdão dele. Mas esses deveres sagrados aqui, que nós assumimos diante dele um dia, nós precisamos, irmãos, exercitar até o último dia da nossa vida. Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Por isso é bom congregarmos. Exalte o Senhor comigo. Cante comigo, ore comigo. Às vezes nós estamos na igreja, no templo, e paramos um pouquinho e não ouvimos quase ninguém orando. Às vezes eu faço isso propositalmente. Paro, fico calado. Aí alguém nota e diz, ele não está nos ouvindo, imagina o Senhor que está lá no alto. Aí eles começam a clamar. É claro que o Senhor ouve a nossa oração em espírito, mas nós que conhecemos o Espírito Santo, impulsionados por esse poder, por esse dínamo de força que está dentro de nós, nós clamamos e o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa exaltação sobe até o Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Vamos glorificar o seu santo nome. Versículo de número 4 diz, busquei ao Senhor e ele respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Quando você virou esta página, agora eu busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos, de todos os meus temores. Já imaginou você andar com medo a vida toda? Assustado e com medo? Porque não está preparado? Porque tem medo de tudo? O amor ao Senhor, o apóstolo João falou em uma das suas cartas, que lança fora o medo. Ame o Senhor de todo o teu coração, minha irmã e meu irmão, que ele vai lançar todo o teu medo fora. Versículo de número 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Por que viver confuso, irmãos, se nós temos esse farol de luz, se nós temos esse alvo glorioso acima de nós, e nós aprendemos, o homem quer dizer alguém que anda com a cabeça erguida, levantada, olhando para aquele que nos fez imagem e semelhança sua, fez toda a promessa. Olhamos para ele e ele não deixou nós confundidos. Quantas pessoas confundidas, porque já não olham mais para o alto, mas olham para o que está acontecendo ao redor. Os escândalos, as vergonhas, essas guerras denominacionais. Isso tem perturbado muita gente. Envolvimento com valores altos, dinheiro e riquezas e fortunas. E o pior de tudo, irmãos, o orgulho que Deus abomina. Orgulhosos, porque alcançaram uma posição. Vão se autodenominando, se intitulando e são famosos. O Senhor olha para o humilde. Quando você se humilha, ele te exalta. Para encerrar, irmãos,
Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Você lembra do teu estado primeiro? Esse pobre clamou o Senhor e Ele nos livrou de todas as nossas angústias. O anjo do Senhor, aleluia, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Deu para entender como eu precisava ouvir isto? E você que está bem distante daqui, além mar, precisa ouvir. Você que está bem próximo aqui, precisa ouvir. Lembra daquilo que você prometeu para ele um dia e te calaste. O assunto foi resolvido e você calou-se. Mas ele está chegando hoje e está perguntando para ti. Está querendo ouvir de ti a razão. Por quê? E tu não tens razão. A razão sempre é dele. E o jeito é você, eu, nos humilhar perante ele e saber que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Anjos são ministradores de Deus, que nós nunca podemos conversar com eles, mas Deus fala com eles acerca de nós. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor, tudo. Esquece do teu problema agora. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, aleluia, a minha alma jubila diante de ti, minha alma se alegra perante ti, porque vejo-me aqui nessa escritura, Senhor, vejo o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Querido Deus, ajuda os meus irmãos, irmãs, famílias, todos que precisam, sim, de um socorro agora, ou lembrar-se, Senhor. Via ele, dá um momento de lucidez espiritual para eles entender. E esta família, Cristo em vós, esperança da glória, todos nós unidos, vamos estar orando por esses que precisam, por alguém que está nesta situação, precisando urgentemente de ti. Querido Deus, guarda o teu povo. É o pedido do teu servo nesta manhã, ou seja, nesta noite ainda. E nesta manhã, quando eles estiverem ouvindo nesta madrugada, Senhor, tu possa estar operando na vida deles. Sim, meu Deus, mudando essas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente se vê outra vez. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã.